Vamos para a terceira aula da nossa boneca dentista. Nós vamos fazer os bracinhos. Começando aqui, olha, com o anel mágico. E aqui nós vamos colocar 6 pontos baixos. Lembrando que a aula de apresentação da boneca, a aula 1 e a aula 2, vão ficar aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado. Vou fechar o meu anel. E agora eu vou para a segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou fazer 6 aumentos. Então, eu vou colocar 2 pontinhos baixos em cada ponto da carreira de base e vou ficar com 12 pontos baixos. Na terceira carreira, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento por 6 vezes, e no final, eu vou ficar com 18 pontos baixos. Finalizada a terceira carreira, nós vamos fazer uma sequência de 3 carreiras com 18 pontos baixos. Então, da 4 até a sexta, nós vamos fazer ponto sobre ponto com 18 pontos baixos. Terminei, então, olha, a sequência de ponto sobre ponto, as 3 carreiras. E agora, nós vamos fazer a 7ª carreira. E nessa 7ª carreira, nós vamos começar, né, com 7 pontos baixos. Seis e 7. Agora, eu vou fazer 2 diminuições seguidas. E vou terminar essa volta com 7 pontos baixos. Ficamos, então, com um total aqui na carreira de número 7 de 16 pontos baixos. E aí, ficou assim. E agora, da carreira de número 8 até a 21ª carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto com 16 pontos baixos. Esse bracinho é muito lindo, ele fica com uma curvinha na frente, fica parecendo uma mãozinha mesmo. Vocês vão ver que vai ficar muito bonitinho. Então, vamos lá, vamos fazer as nossas carreiras. Quando eu terminar, eu volto pra gente continuar. Essa parte da pele aqui do braço já está pronta. Então, eu fiquei com um total aí de 21 carreiras. Agora, nós vamos trocar a cor para a cor da blusa. Nós vamos fazer uma troca de cor aqui. Eu vou pegar o meu fio rosa, que foi o fio escolhido pela cliente para estar fazendo a blusinha. E aí, vai ser a manguinha, né? Vou prender. Essa troca de cor já tem aqui no canal. Eu vou deixar também o link dessa aula no primeiro comentário fixado. Eu prendo o fio e vou fazendo ponto baixíssimo em toda a volta. Eu pego somente as alcinhas de trás em BLO. Então, eu vou fazer 16 pontos baixíssimos.
sem apertar muito, tá? Terminei aqui, olha, o último ponto. Vou vir aqui, ó, onde eu saí com o ponto, vou fazer mais um ponto baixíssimo. E aí, eu faço daquela forma. Eu pego o fio aqui de dentro, dou uma puxadinha e arremato também, tá? Pra ele não soltar depois. Desprezo essa primeira alcinha aqui do começo e coloco na argolinha seguinte o meu ponto. Já marco para não me confundir. Deixa eu pegar aqui por trás. E aí, eu vou dar sequência aqui na volta, com 16 pontos baixos. Colocando os pontos aqui, ó. Os pontos baixíssimos. Vai ficar um trabalho aqui em BLO. Eu vou pegar só a alcinha de trás, olha. Opa! Deu uma enroscadinha. É normal, tá, gente? Essa parte é um pouco chatinha. A carreira que nós fizemos de ponto baixíssimo é a carreira de número 22. Essa que eu estou fazendo é a carreira de número 23. E da 23 até a 26, nós vamos fazer aí 16 pontos baixos. Foram 4 carreiras com fio rosa, total 26 carreiras. Dá uma olhadinha, vê se os bracinhos estão do mesmo tamanho e vamos colocá-los no corpo. Bom, agora que eu já terminei os braços, eu venho aqui no corpo e vou achar o meio. Olha aqui como que eu fiz, ó. Eu marquei aqui com o marcador. Coloco a boneca com a parte de cima, aqui pra cima. Acho o meio aqui. Ó. Quando eu dobro assim, eu consigo localizar o meio. E aqui eu já sei onde eu vou colocar os meus bracinhos. Esse bracinho, ele tem uma curvinha. Então, eu tento achar aqui onde é o meio também. Eu quero essa curvinha aqui, ó, da mãozinha pra cima, pra ficar uma mãozinha assim, ó. Então, o que que eu vou fazer? Eu dobro. Ó. E aqui, eu já até coloquei o meu marcador, porque eu achei o meio aqui, ó, da parte de trás. Eu fiz a mesma coisa com esse daqui, ó. Essa partezinha aqui, ó, pra cima. Eu dobro, ó, e acho o meio aqui, ó. Que essa parte aqui vai ficar pra trás. Como eu tenho 16 pontos aqui, ó, no braço, e eu achei o meio aqui, eu simplesmente marquei aqui do lado para ficar mais fácil para mim, tá? Para quem é iniciante, eu aconselho fazer assim, porque vocês vão fazer mais rápido, vocês vão colocar o braço no lugar certinho. Então, eu marquei aqui, ó. Aqui vai ter um ponto, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, para prender na boneca, eu vou usar esses 8 pontos que estão aqui, tá? É por isso que eu faço essa marcação. E o bracinho vai ficar para cima.
Então, com todas as marcações feitas, eu vou pegar o meu corpo, vou virar, porque eu tô começando ele aqui, ó, na parte de trás, e aí eu vou percorrer fazendo pontos aqui, ó. Depois no final eu vou falar quantos pontos deu daqui até começar o bracinho, para que vocês vejam se bate com o de vocês aí. Lembrando que se vocês quiserem fazer o bracinho, colocar o bracinho da forma que vocês já estão acostumadas aí, quem já faz, pode ser também, tá? Eu tô fazendo assim, porque tem muita gente que se perde na hora de colocar o bracinho e a boneca acaba ficando torta, tá? Então, eu vou fazer, ó, daqui até ficar faltando 3 pontinhos aqui. Lembrando que essa daqui é a carreira 29 do corpo. E eu comecei essa carreira, então, aqui, ó, com 14 pontos baixos. Deixei 3 aqui, ó, porque eu vou começar a prender o braço. Então, quando chegar no 14º ponto, aí vocês parem, pega o braço e já vão colocar. Peguei o meu braço aqui e vou posicionar aqui, ó, daqui onde eu parei, eu vou colocar o meu ponto aqui, onde está marcado com fio rosa. Deixa eu ver se vai dar para vocês verem certinho, ó. Onde está marcado com fio rosa, ó, vocês coloquem o ponto no braço, depois o ponto no próximo ponto do corpo e faz um pontinho baixo, ó. Então, eu coloquei aqui no primeiro ponto que eu marquei aqui com esse fio rosa. Depois, eu tenho esse outro pontinho aqui do lado. Então, eu venho nesse ponto aqui, ó, do lado do braço. E agora, eu venho no próximo ponto do corpo, ó. Quero que vocês vejam bem. Aqui é um ponto que eu já fiz. E aqui é o segundo ponto, ponto do lado. E aqui, ó, é o ponto do corpo. Então, eu venho aqui e prendo. Fiz o meu segundo. E aí, vocês vão contando, porque vocês têm que fazer 8 pontos. Venho aqui no próximo. O meu terceiro, ó. No braço e aqui no corpo, ó. Prendi mais um. E aqui agora, ó, onde tá o marcador, eu já posso até tirar esse marcador, que é o ponto seguinte. Já venho aqui, ó, no braço e tiro o marcador do corpo, porque é aqui que eu vou colocar o quarto ponto. Prendi. Me restam ainda 4 pontos, que é só vocês fazerem um ponto atrás do outro, até chegar aqui, ó, nesse marcador. Então, eu fiz 4, agora eu vou fazer o quinto. Ó. 5. Pro sexto, ó. 6. Vou pro sétimo. Olha aqui. Sempre pegando as 2 argolinhas, tá? Ponto no braço, ponto no corpo. Sétimo ponto.
E agora, o último ponto é onde tá marcado. Então, eu venho aqui, ó. Posso até tirar essa marcaçãozinha já. Ponto no braço, ponto no corpo. Fiz meus 8 pontos. E aí, aqui, ó, é onde eu vou começar meu primeiro ponto do corpo novamente. E aí, aqui, ó, eu já prendi um braço. Vamos caminhar com pontinho baixo. Fiz 16 pontos até chegar aqui e ficar faltando 3 pontos para eu prender o braço. Então, eu vou fazer da mesma forma que eu fiz do outro lado. Vou pegar o meu braço aqui, ó. Vou posicionar. Vocês colocam assim, ó, marcador com marcador aqui. Vocês vão ver certinho o lugar. Já tá tudo marcadinho mesmo. E aí, eu vou prender aqui o meu segundo bracinho. Vamos fazer juntos novamente a colocação desse braço. Fizemos um, agora vamos fazer o outro. Então, aqui, ó, parei aqui, tenho 3 pontos até chegar no marcador. Então, eu começo pegando o primeiro pontinho que eu marquei aqui, ó, com o fio, tá? Então, eu venho aqui, ó, tá marcado aqui. Eu venho aqui, ó. Ó, eu tô aqui no corpo, eu venho pro braço, pego o pontinho que tá marcado com fio rosa e venho aqui, ó, do ladinho de onde eu saí com o ponto e vou fazer o primeiro ponto que prende o braço. Preciso fazer 8. Então, aqui, para não atrapalhar, já tira, porque você não vai precisar mais desse marcador. Ponto do braço, vamos pro segundo. Ponto do corpo. Fiz o segundo ponto que prende o braço. Vamos pro terceiro. Venho aqui, ó, pego as 2 argolinhas do ponto do braço, venho pro corpo e faço o terceiro ponto que prende o braço. Agora, nós vamos fazer o quarto ponto, que é a metade. Quarto ponto tá aqui onde tá o marcador. Então, eu vou tirar esse marcador para ele não me atrapalhar. Ponto no braço, ponto no corpo, onde tá o marcador rosa, que é o do corpo aqui, ó, tiro e já faço o meu quarto ponto. Então, eu prendi aqui metade do braço. Agora, eu vou fazer o meu quinto ponto. Pego o ponto no braço, pego o ponto no corpo, prendo, fiz meu quinto ponto. Ponto no braço, ponto no corpo, prendi meu sexto ponto. Vamos pro penúltimo. Penúltimo aqui, ó, antes do marcador, vai ser o meu sétimo ponto de prender o braço. Pego aqui, ó, as 2 argolinhas do braço, venho pro corpo, faço o meu sétimo ponto. Último ponto é o que tá marcado, é o 8º ponto. Então, eu venho aqui, ó. Se você quiser tirar o marcador, fica melhor. Ponto no braço, ponto no corpo. E aí, eu faço mais um ponto aqui
e prendo totalmente o bracinho com 8 pontos. E agora, se eu prendi aqui, me sobraram, para terminar essa 29ª carreira, 2 pontos. Depois que você colocar os bracinhos, você olha para ver se ficou certinho mesmo, se é desse jeito que você quer que fica, se é nessa posição, tá? Sempre confere. Essa forma que eu ensinei aqui agora é uma forma que vai ajudar você a não ter mais medo de colocar os bracinhos, tá? Uma forma para que você coloque os bracinhos mais tranquilamente e que quando você termine, você olhe e fala, não, é assim mesmo que eu quero, tá tudo certinho, tudo lindo, e vai evitar que a sua boneca fique torta. Então, vamos para a nossa 30ª carreira. A 30ª carreira, você vai fazer aí de ponto sobre ponto, com 48 pontos baixos. E eu vou fazer aqui junto com vocês. Eu vou virar minha boneca, vou começar aqui a carreira e quando chegar no bracinho, eu vou vir aqui mostrar para vocês como é que eu faço. Então, eu comecei aqui a 30ª carreira com 14 pontos. Então, são esses 14 pontos que vão ficar aqui no corpo. Eu não vou fazer ponto aqui, porque se eu fizer ponto aqui, eu vou aumentar. Porque aqui já tem um ponto, tá? Então, eu vou fazer esses 14 aqui e já vou pular pro braço. Não vou fazer aqui também, ó, porque aqui já tem um ponto. É nesse daqui, tá? Que aí eu vou fazer os 8 pontos baixos no braço. Se ficar buraquinho aqui, ó, depois a gente costura, a gente junta. Mas para dar a quantidade de pontos certinho, tem que ser assim, tá? Então, já fiz o meu primeiro, vou fazer 8 pontos aqui no braço, para passar lá pra frente do corpo. Cheguei aqui, ó. Não é aqui que vocês vão colocar ponto, tá? Se colocar aqui, vai aumentar. É aqui. E aí, eu vou continuar aqui a fazer uma carreira de ponto sobre ponto até chegar desse outro lado aqui. Aqui deu 16 pontos. Não vai colocar ponto aqui. Se colocar, vai aumentar. Não vai colocar aqui. Também vai aumentar se você colocar. Então, você vai ter que colocar aqui, ó. E aqui, você começa a fazer os 8 pontinhos baixos ao redor do braço. Terminei, então, aqui os 8 pontinhos aqui do braço. E vou terminar aqui, ó, com os 2 pontinhos que me restaram. Eu coloco aqui um e coloco outro aqui. E aqui eu encerro a minha 30ª carreira. Então, vamos ver como é que ficou a quantidade de pontos. 16 pontos nessa parte aqui, ó, da frente do corpo. 14 pontos daqui, de onde a gente começou, até chegar aqui no braço. 8 pontos em um braço e 8 pontos em outro braço. E 2 pontinhos aqui para terminar. Então, eu fiquei aqui com um total de 48 pontos baixos. Agora, na carreira de número 31, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Então, não tem segredo.
Vocês fazem, aqui eu já comecei a fazer, ó, meu primeiro ponto. Aí eu vou fazer, ó, já fiz 3, 4, 5 e 6. Faço a minha diminuição e isso vocês vão fazer por 6 vezes até chegar lá no final. Carreira agora de número 32, nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 36 pontos baixos, tá? Então, nós vamos fazer isso por 6 vezes nessa volta todinha. Então, já comecei o meu aqui. E já eu volto pra gente continuar. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 33. E nessa carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final, eu vou ficar com 30 pontos baixos. Na nossa 34ª carreira, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Essa vai ser a última carreira que nós vamos fazer com a cor rosa, que é a cor da blusa. Aí, depois, nós vamos trocar a cor, vamos colocar a cor de pele e continuar aqui o nosso trabalho. Bom, pessoal, então eu já terminei aqui todas as carreiras da blusa com a linha rosa. E agora eu vou trocar a cor para o tom de pele, que é esse tom aqui do braço, para a gente começar a fazer aqui a parte do pescoço. Já arrematei o fio. E agora eu vou virar aqui, né, a boneca. Já arrematei o fio aqui atrás. Quando eu fico manuseando bastante a boneca, agora que ela tá grande, eu coloco no meu colo para sustentar mais um pouco, né? Para apoiar. Então, como eu fico manuseando bastante ela, eu coloco um plástico aqui, porque eu tenho medo de sujar, de ficar essa parte aqui saindo fiapinho de linha, né? Então, eu faço isso daqui, ó. A parte de trás, olha onde que ficou aqui, ó, o encontro da minha carreira. Agora, eu quero começar aqui, ó, bem no meio. Então, eu vou prender o meu fio aqui, ó, no meio das costas. Bem aqui. Pegar o meu tom de pele e já vou prender. Então, eu coloco aqui, ó, no ponto que eu falei que eu quero começar. E prendo aqui. Essa vai ser a 35ª carreira. E aí, eu vou fazer aqui, ó, 24 pontos baixíssimos. Não fazer muito apertado, como a gente já fez ali na calça, né? Para trocar a cor nas manguinhas também. Então, é só ir fazendo o ponto baixíssimo aqui, mais soltinho, para depois não ficar difícil. Cheguei aqui no final dessa carreira, então agora nós vamos reforçar aqui essa troca de cor, como é que é feito aqui o final. Ó, fiz aqui o meu último ponto, mas eu vou fazer um outro ponto aqui, ó, onde eu comecei, ponto baixíssimo.
E agora, eu venho aqui, ó, eu desprezo essa primeira alcinha e venho aqui, ó, nessa segunda alcinha. E esse vai ser aqui o meu primeiro ponto baixo da carreira. Então, eu vou marcar. Marquei aqui, então, olha, a 36ª carreira. Então, aqui eu vou colocar 24 pontos baixos. Uma carreira de ponto sobre ponto. Por isso que tem que deixar bem frouxinho, porque colocar aqui, ó, esses pontinhos baixos dentro dos pontos baixíssimos, dá um pouquinho de trabalho. Já já eu volto pra gente dar continuidade aqui. Agora, na carreira de número 37, eu vou fazer uma carreira de diminuições. Eu já arrematei esse fiozinho aqui do começo, ó, nunca esquece de arrematar o fio aqui da troca de cor, para que não solte depois, não fique abrindo, tá? Então, eu já terminei a carreira 36, fiz o arremate e agora eu vou começar a carreira 37, ó, já até comecei, tá? Aqui o primeiro ponto. E na carreira de número 37, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Terminei, então, a carreira de número 37, aqui do pescoço. Já enchi a boneca, mas se você preferir encher depois que colocar o suporte aqui, ó, fique à vontade. Eu vou falar do jeito que eu gosto de fazer. Eu encho a minha boneca, não encho muito. Vejo se tá certinho o enchimento nos braços, mas sempre vou olhando aqui, ó, na parte do pescoço e vou afundando aqui com o dedo um espacinho para eu colocar o meu fixador do pescoço. Tem aula no canal, eu vou deixar o link dessa aula para vocês verem como que eu faço, que é com garrafa PET. Aí, eu faço esse sustentador de pescoço, ele passa pelo pescoço e vem até o fim. Agora, nós vamos fazer a 38ª carreira. E nessa carreira, eu vou fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por 3 vezes. Então, eu vou diminuir 3 pontos e no final eu vou ficar com 15 pontos baixos. Então, eu vou começar aqui, ó, e já já eu volto pra gente continuar. Terminei, já voltei aqui, ó, com o meu bastão que eu fiz com a garrafa PET. Ele passa tranquilamente aqui, ó, nesse espaço, então eu posso ficar tranquila, posso fazer a minha cabeça e depois, quando eu começar a fechar a cabeça, que eu vou colocar esse bastão aqui. Agora, eu vou fazer a carreira de número 39 e a carreira de número 40 com 15 pontos baixos. Eu já fiz um e vou começar aqui as minhas carreiras. Vamos fazer essas 2 carreiras aí e já já eu volto pra gente continuar. Prontinho. Pescocinho pronto dessa lindeza. Agora, nós vamos zerar a contagem. Eu vou zerar a contagem para a gente começar aí fazer a cabeça dela.
Eu tenho 15 pontos aqui na base desse pescoço, então a primeira carreira da cabeça nós vamos fazer de aumentos. Nós vamos fazer aumento em cada ponto da carreira de base. Então, nós vamos fazer isso por 15 vezes e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. Terminei então a minha primeira carreira de aumentos, ficando com 30 pontos baixos. E a segunda carreira aqui da cabeça, nós vamos fazer de 4 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final, nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Segunda carreira finalizada, e agora eu vou para a terceira carreira, fazendo 5 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, e no final eu vou ficar com 42 pontos baixos. Terminei então a carreira de número 3 com 42 pontos baixos. E agora, as carreiras que tiverem, por exemplo, assim, ó, 6 pontos baixos e um aumento, depois 8 pontos baixos e um aumento, depois 10 pontos baixos e um aumento, que são carreiras pares, eu vou fazer de uma forma que os aumentos não fiquem em cima de aumento. Eu já tenho um vídeo aqui no canal do crochê redondinho, quem quiser assistir, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, eu vou fazer a cabeça dessa boneca dessa forma. Então, ao invés de eu fazer agora, ó, na quarta carreira, 6 pontos baixos e um aumento por 6 vezes, eu vou fazer 3 pontos baixos, um aumento e depois 3 pontos baixos. Eu vou fazer essa sequência por 6 vezes, tá? Então, vou fazer aqui, ó, junto com vocês. Já fiz um ponto. Vou fazer o meu segundo. Vou fazer o meu terceiro. E aí, eu vou fazer um aumento aqui. Agora, eu vou fazer novamente mais 3 pontos baixos. Olha o aumento aqui, ó. No aumento, eu vou colocar um ponto baixo. Então, eu fiz esse bloquinho. 3 pontos baixos, um aumento, 3 pontos baixos. Agora, eu vou fazer novamente o mesmo bloquinho. Eu vou começar aqui, ó, com 3 pontos baixos. Eu vou fazer o aumento. E agora, aqui, eu vou fazer mais 3 pontos baixos. Então, aqui eu fiquei com 2 bloquinhos. Eu vou fazer isso por 6 vezes. Voltei aqui para mostrar como que é a finalização aqui, ó, do último bloquinho. O último bloquinho vai ficar assim, ó, 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento. E nós vamos terminar aqui, ó, com 1, 2 e 3. Como nós temos aumento aqui no final, não vamos ter aumento em cima de aumento fazendo dessa forma. Nós vamos ter apenas um ponto baixo. E aí, nós vamos começar, então, a próxima carreira. Vamos, então, para a quinta carreira. E na quinta carreira, nós vamos fazer
7 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final, nós vamos ficar com 54 pontos baixos. Como essa carreira é de 7 pontos e ele é um número ímpar, eu não tenho como dividir, então eu vou fazer ele normalmente, porque ele não vai ficar com os aumentos em cima de aumento. Na próxima carreira, que vai ser de 8 pontos, eu vou dividir. Então, vocês podem estar fazendo aí, ó, os 7 pontos baixos e um aumento tranquilamente. Terminei, então, aqui a quinta carreira com 54 pontos baixos. E agora, na sexta carreira, nós vamos fazer aquele bloquinho que eu ensinei, 4 pontos baixos, um aumento, mais 4 pontos baixos por 6 vezes. E aí, no final, nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Terminei, então, a sexta carreira com 60 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a sétima carreira. E nessa carreira, eu vou fazer 9 pontos baixos e um aumento por 6 vezes. E no final, eu vou ficar com 66 pontos baixos. Olha aqui que legal, pessoal, fazendo dessa forma, não encontrando os aumentos, né? As carreiras que têm pontos antes dos aumentos de número ímpar, elas terminam com o aumento. As carreiras que têm pontos de número par antes do aumento, elas terminam aqui, ó, com um ponto baixo. Então, os aumentos, eles não se encontram. Terminei, então, aqui a minha carreira de número 7, com 9 pontos baixos e um aumento, fiquei com 66 pontos. Agora, eu vou para minha carreira de número 8. Aí, eu vou fazer o bloquinho de 5 pontos baixos e um aumento, e 5 pontos baixos por 6 vezes. E no final, nós vamos ficar com 72 pontos baixos. Terminei, então, aqui a minha oitava carreira com 72 pontos baixos. E agora, da nona carreira até a 21ª carreira, eu vou fazer de 72 pontos baixos. Então, no total, vão ser 13 carreiras, carreiras retas, de ponto sobre ponto, sem aumentar e sem diminuir. Terminei, então, todas as minhas carreiras retas, escolhi um molinho castanho de 14 milímetros para colocar aqui na boneca. Já coloquei aqui, ó, o meu sustentador do pescoço. Esses olhinhos são com trava, tá, gente? Não tem segredo, mas eu vou fazer uma aula ensinando a colocar eles. E eu comecei a contar da primeira carreira aqui, ó, da cabeça, a primeira carreira depois do pescoço. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Então, eu coloquei os olhinhos entre a 17 e a 18. E dei um espaço de 12 pontinhos entre um olho e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, foram 12 pontos entre um olho e outro.
Para colocar os olhos, vocês prestem muita atenção para ver se não ficou torto. É só pegar a boneca e olhar bem. Quando eu coloco o bastão, deixa eu virar aqui de um jeito que vai ser melhor para que vocês vejam. Eu coloco o enchimento nessa parte aqui, ó. Eu pego a agulha ou eu pego uma tesoura e aí eu vou colocando aos poucos o enchimento em volta desse bastão, para que ele fique bem firminho. Cuidado para não encher muito e os pontos do pescoço ficarem abertos, tá? E nessa hora é hora de olhar, vai apalpando, ver se a boneca tá com enchimento certinho, ver o pescoço, barriguinha, braço. E aí, quando vocês colocam o bastão nela, você tem que verificar aí, ó, se ele foi de cima até a parte de baixo. Coloca pela cabeça ali, ó, ele tem que parar aqui embaixo. Aí, a gente vai cortando o excesso conforme for crochetando. Na 22ª carreira, nós vamos fazer 5 pontos baixos, uma diminuição e depois mais 5 pontos baixos por 6 vezes. E aí, no final, nós vamos ficar com 66 pontos baixos. Essa seria aquela carreira, né? Que nós iríamos fazer 10 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes. Só que aí a gente tá desmembrando para que as diminuições também não fiquem uma em cima da outra, tá? Já fiz um aqui. Vou fazer o segundo. Terceiro. Quarto. E quinto. Faço a diminuição. E aí, eu faço mais uma, duas, três, quatro, cinco. Já fiz uma vez aqui e vou repetir por mais 5 vezes. Na 23ª carreira, nós vamos fazer 9 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 60 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a 24ª carreira. E na 24ª, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição, depois 4 pontos baixos novamente, por 6 vezes, e no final nós vamos ficar com 54 pontos baixos. Na 25ª carreira, eu vou fazer 7 pontos baixos e uma diminuição, e no final eu vou ficar com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 26, e nessa carreira nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição, depois mais 3 pontos baixos, esse bloquinho por 6 vezes, e no final nós vamos ficar com 42 pontos baixos. Terminei, então, a carreira de número 26, e agora nós vamos fazer a de número 27. Mas antes, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que eu já dei uma enchida na cabeça dela, já dei uma cortadinha aqui, ó, porque eu vou ter que cortar até mais depois, tá? Para não me atrapalhar. Vou cortar, mas volto aqui para mostrar para vocês.
e o pescoço dela já tá bem firminho. Então, agora, nós vamos fazer aí a carreira de número 27. Na carreira de número 27, eu vou fazer 5 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no final eu vou ficar com 36 pontos baixos. Terminei a carreira de número 27 e já cortei aqui, ó, o meu sustentador do pescoço, tá vendo? Ele já tá aqui, ó, bem para baixo. Até o meu enchimento aqui, ó, já tá cobrindo ele. Porque se vocês deixam ele muito alto, é arriscado na hora que a pessoa pegar a boneca e apertar a cabeça, sentir que tem esse sustentador aqui. Então, tem que deixar ele mais para baixo. Não vai interferir em nada na sustentação da cabeça. Vamos agora para a carreira de número 28, que eu vou fazer 2 pontos baixos, uma diminuição e mais 2 pontos baixos por 6 vezes, esse bloquinho por 6 vezes, e no final eu vou ficar aí com 30 pontos baixos. Carreira finalizada, já comecei a próxima carreira aí, que vai ser a nossa 29ª carreira. E nessa 29ª nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição por 6 vezes, e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Terminei a 29ª carreira e agora eu vou fazer a 30ª carreira. E na 30ª nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Terminei então aqui a 30ª carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, fiquei com 18 pontos. Agora só falta mais uma carreira, que vai ser a carreira com 1 ponto baixo e uma diminuição, que eu vou ficar com 12 pontos. E depois eu vou fazer as 6 diminuições para a gente poder estar fazendo fechamento invisível. Mas aqui, ó, ela ainda tá com a cabeça molinha. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou aproveitar aqui que esse buraquinho ainda não tá bem fechado e vou colocar aqui mais um pouco de enchimento. Pronto, terminei de colocar aqui meu enchimento e, como eu sempre digo, enchimento suficiente, nunca exagerado. Olha aqui, ó, a minha boneca ela tá macia, só que os pontos, ó, eles não estão abrindo. E agora nós vamos terminar aí as carreiras e fechar aqui essa cabeça. Carreira, então, agora de número 31. Eu vou fazer um ponto baixo e uma diminuição, e no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. Terminei, então, aqui a minha carreira de número 31. E agora eu vou fazer a minha carreira de número 32, que serão 6 diminuições. Então, aqui, ó, eu encerrei a minha carreira e aqui eu já vou começar fazendo diminuição. Peguei aqui, ó, uma diminuição. Fiz a minha primeira diminuição. Depois, eu faço a minha segunda diminuição. E assim, eu vou fazer por 6 vezes, tá? Ó, fiz 2. E aqui, vou fazer a minha terceira. Cuidado, gente, para não pegar o enchimento, tá?
depois tira, mas é algo que você, se você fizer certinho não pegar, depois você não precisa ficar tirando os fiapinhos, né? Ó. Já já eu volto pra gente continuar, tá? Terminei então as 6 diminuições. Já cortei aqui o meu fio. E aí eu vou tirar aqui, ó, da agulha. E agora eu vou fazer o falso anel mágico. Eu coloco a minha linha na agulha de tapeceiro e aí eu vou pegando aqui, ó, nas alcinhas aqui da frente, ó. Eu vou passando por todas as alcinhas. Então, eu vou ter aqui 6 alcinhas para passar, tá? Vai pegando aqui, ó, as alcinhas da frente. Última alcinha. E fechei aqui. Ó. Trago pra cá a linha, ó. Fechadinho aqui, então, a cabeça da nossa boneca. Olha só, que quando você não faz aumento em cima de aumento, diminuição em cima de diminuição, os pontos eles ficam certinhos, ó. Não dá para ver, não fica marcado aquela sequência de diminuições e de aumentos. Pelo menos na cabeça, eu gosto de fazer assim, nos meus amigurumis. Prontinho, o nosso corpo aqui da boneca dentista já está pronto. E na próxima aula nós vamos dar continuidade. Espero que vocês tenham gostado até aqui. Um grande beijo e fiquem com Deus.